Boa noite, meus amados. Mais uma vez estamos aqui juntos e misturados. Eu daqui da minha sala, que eu chamo de sala espiritual. Por que sala espiritual? Porque nós não estamos juntos fisicamente, mas espiritualmente nós estamos juntos. Porque Cristo e nós somos um só. Então, em Cristo nós somos um só. Por isso que nós estamos aqui. Eu falo que eu estou na minha sala espiritual, onde daqui eu compartilho do Evangelho de Cristo com todos vocês. Você do Brasil, você fora do Brasil, né? Todos vamos participar da mesma palavra, do mesmo entendimento. Então eu vou pedir para você compartilhar esse entendimento nas suas redes sociais, convidar alguém para assistir com você, né? Tomar um cafezinho da noite, tanto agora no domingo, tanto na quarta-feira, né? Nesse mesmo horário. E assim nós vamos se libertando dos cães gulosos, né? O Evangelho vai nos fortalecendo e nós vamos caminhando. Amém? Então, meus amados, o tema de hoje é: Cristo não é o Cordeiro de Deus. Isso é um tema para o religioso, não aceita isso. Mas para nós que somos cristãos, não interessa o que a religião aceita ou deixa de aceitar. Para nós que somos cristãos, o que interessa é o que está escrito. E nós vamos ler. E chegamos na conclusão: Cristo não é o Cordeiro de Deus. Para isso eu pedi para você abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, no capítulo 5. Você do Facebook, se inscreva aí no meu canal, aliás, você do YouTube, se inscreva lá no meu canal no YouTube, Ed em Nova Aliança, para que esse canal venha crescer e esses entendimentos venham chegar aos ouvidos de outras pessoas necessitadas, né, de ouvir a palavra verdadeira e sair do engano. Esse é o propósito do Evangelho de Cristo, nos tirar do engano. O Evangelho não salva ninguém. O Evangelho não salva ninguém. O que salva e não vai salvar, já salvou. O Evangelho não salva. O que salvou todos nós foi a graça de Cristo. O Evangelho, ele só nos educa, né? Para que, através dessa educação, nós não venhamos cair no engano dos cães gulosos. Então, o tema é esse: Cristo não é o nosso Cordeiro. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 5. Não é? E vamos ler o versículo 7. Versículo 7. É bom que você preste muita atenção no que você lê. Se você lê prestando atenção, fazendo que o seu cérebro funcione, né? Porque ele tem que funcionar. Se seu cérebro não funcionar, você vai ser mais uma vítima, ou está sendo uma vítima do engano. Amém? Então vamos lá, versículo 7. Lançai fora o velho fermento. O que era o velho fermento? Biblicamente, no entendimento biblicamente, é a lei de Moisés, o velho fermento, né? O velho fermento, para que sejais nova massa. Vocês sejam uma nova aliança. Vocês sejam um novo pacto, esteja com vocês. Vocês sejam novas pessoas, né? Tudo novo, como se diz o Evangelho.
O Evangelho fez tudo novo. Então, se o Evangelho nos fez tudo novo, e Paulo está recomendando que aquilo que era velho é fermento nas nossas vidas, nós temos que tirar esses fermentos da nossa vida, as doutrinas da lei de Moisés, né? O que se prega dentro das religiões por aí. Eu às vezes, eu fico até um pouco acanhado assim, no momento que eu tenho que falar a verdade. Não é fácil, meu amado, minha amada, não é fácil pregar o Evangelho de Cristo, não é fácil. Não é fácil porque em muitos momentos você tem que confrontar com seus maiores amigos, né, no meio da sociedade. Você tem que confrontar com seus entes queridos, né, que estão lá na religião, e o Evangelho vai de contra eles. Então tem certos momentos das nossas vidas, do pregador, na vida de um pregador do Evangelho, muito difícil, mas você não pode se acovardar. Você foi chamado para pregar o Evangelho de Cristo, pregar a verdade. E a verdade, eu vou dizer para você, a verdade é que se prega muito. Quando uma religião, eu devo tentar deixar bem explicado para vocês. Quando uma religião, ela anda muito errada no seu contexto de pregação, né, de doutrina. Então, quando a religião ela anda muito errada, ela tenta de todas as formas ponhar aqueles defeitos dela, aqueles erros que ela comete, tanto, como eu já disse, tanto no ato da pregação, tanto no ato das doutrinas, elas tentam jogar para outra pessoa, transferir esses erros para outra pessoa, que é para os membros que estão aqui, eles não venham entender que aqueles erros estão tudo ali dentro, estão ali provando, participando de todos aqueles erros. E eu como pregador do Evangelho de Cristo, eu não sei bem se a palavra é pregador ou se é propagador. Eu acho que a palavra mais certa é propagador, né? O Evangelho já foi pregado já. Então, o Evangelho precisa se propagar mais, se expandir. E hoje em dia, às vezes até me alegro, quando eu abro uma rede social, que eu vejo uma pessoa falando do Evangelho limpo, tirando as heresias e falando do Evangelho limpo. Porque quando eu vejo uma pessoa falando de um Evangelho limpo, os meus olhos de Cristo conseguem ver o fim da religião lá na frente. Então, às vezes as pessoas têm uma coisa muito importante aí, que quase todos os pregadores da religião pregam, o tal do anticristo. O anticristo está vindo, o anticristo é o Lula, o anticristo é o Bolsonaro, o anticristo é o Temer, e eles vão procurando cobaia para mostrar, estampar o anticristo naquela pessoa. Mas quando você lê o Evangelho, você vê que o Evangelho não trata de um anticristo. Anticristo não é uma pessoa fisicamente. Anticristo é um ato praticado por uma pessoa. E aí, meus amados, eu vou falar uma coisa aqui que eu nem gostaria de falar. Mas como propagador do Evangelho, da verdade de Cristo, eu sou obrigado a falar. Eu sei que vai magoa muitas pessoas.
Nem todo anticristo é evangélico, mas todo evangélico é um anticristo. Por quê? Porque o anticristo não é uma pessoa, é o que aquela pessoa pratica. São os atos que aquela pessoa pratica. E o que nós vemos dentro de todas as religiões são pessoas praticando coisas anticristãs, né? Anticristã, que no decorrer desta pregação nós vamos passar por várias delas aqui, né? Então vamos lá. Nós estamos no versículo 7, né? Lançai fora o velho fermento, que já é, se você está em uma religião que não jogou fora os fermentos da lei de Moisés, você está sendo um anticristo. Porque Paulo nos recomenda, né, que nós não sejamos como Moisés. E se eu estou numa religião que pratica o dízimo era da lei de Moisés. Então eu estou sendo o quê? Contra Cristo. Eu estou sendo um anticristo no momento que eu dou o dízimo. É contra Cristo. Em Cristo não se dá dízimo. Eu sou um anticristo quando eu me batizo nas águas. O batismo das águas não é para um cristão. Ah, que Jesus se batizou. Jesus não era um cristão. Jesus era um judeu. Eu sou um anticristo quando eu pratico a tal da Santa Ceia, que é Páscoa. A Santa Ceia não é para um cristão. A Páscoa não é para um cristão. A Páscoa não era cristã. É uma festa pagã. Eu sou um anticristo no momento que eu pratico um jejum. O próprio Jesus disse: aqueles que me seguem não jejuam. Não jejuam. Jejuam os que seguiam João Batista, os fariseus. Mas os meus discípulos não jejuam. Não podem jejuar, disse, e acha. Então, no momento que eu estou fazendo jejum, eu estou praticando um ato anticristão. Anticristo. Eu sou anticristo. Se eu estou praticando um jejum. Amém, meus amados? Então é isso que ocorre dentro dessas religiões. Os pastores aproveitam da inocência da igreja e pedem eles para dar dízimo, pedem eles tomar banho, se batizam nas águas, pedem eles fazer jejum, pedem elas, faz, né? Não é nem pedir. Eles obrigam a participar da tal Santa Ceia. No dia de hoje, tem milhões de pessoas aí neste momento fazendo este papel de anticristão. Porque a tal da Santa Ceia é anticristo. É Páscoa, não é Santa Ceia. Jesus não celebrou Santa Ceia. Jesus, como judeu, ele celebrou Páscoa. Celebrou Páscoa. Não foi Santa Ceia. Então, no dia de hoje, né, tá milhões de pessoas com essa prática anticristã e levando a igreja a cometer esses erros. O velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. E a palavra sem fermento aqui é sem doutrina. Sem doutrina da lei de Moisés. Sem fermento, pois também Cristo, presta atenção, é nesse momento que você tem que tomar cuidado, prestar muita atenção no que você está lendo, né? Porque por aí até hino se canta. Até hino, meus amados, dentro de todas essas igrejas. É um hino cantado dentro de todas essas igrejas. E o Cordeiro. Que Cordeiro? Cristo
não é o nosso cordeiro. Ele foi o cordeiro. Não é mais o cordeiro. Ele é espírito. O cordeiro tinha sangue. Espírito não tem sangue. Aí, viu assim, né? De fato, fermento, pois também Cristo, nosso cordeiro pascual, por isso que se faz Santa Ceia, nosso cordeiro pascual vai ser imolado. Eu falei errado? Então, se eu falar diferente. O nosso cordeiro imolado vai ser crucificado. Vai ser. É isso que está escrito? A palavra está no futuro ou está no passado? A palavra está no passado. O nosso cordeiro pascual foi o quê? Foi imolado. Então, se o cordeiro foi imolado, não há cordeiro. O cordeiro já foi imolado. Então, o nosso Cristo não é o nosso cordeiro. Se Cristo fosse o nosso cordeiro, ele estava vivo ainda. Porque todos os anos, quando se praticava a Páscoa, tinha que se matar um cordeiro para celebrar a Páscoa. Na sombra de Jesus. No futuro. De um cordeiro que viria no futuro. Mas esse cordeiro veio. Então, se eu pratico a Santa Ceia, que é Páscoa, Jesus nem na cruz foi ainda. E antes da cruz, todos, que nem dizia João, todos eram pecadores. Mas o cordeiro foi imolado justamente para isso. Para tirar os nossos pecados. Se o cordeiro foi imolado e nós continuamos sendo os pecadores, a morte dele foi em vão. O sacrifício foi em vão. Você está me entendendo, meus amados? Eu sei que nem eu falei no princípio, isso é difícil de pregar. Que a igreja, a maioria da igreja, ela faz questão de não ouvir a verdade. Porque se ouvir a verdade, essas pessoas deixam de frequentar uma chamada igreja. Porque é impossível você entender da verdade e continuar indo para a Santa Ceia, que é Páscoa. Amém? Então, meus amados, vamos continuar, vamos ter essa certeza que a Páscoa não é para nós hoje. A Páscoa, que se pratica hoje como Santa Ceia, ela tinha remetente e destinatário. Vamos ver? Abra sua Bíblia em Êxodo. Êxodo no capítulo 12. Êxodo 12, no versículo 43 ao 46. Versículo 43. Disse mais o Senhor a Moisés. Deus disse a Moisés, que era um judeu, ou disse à igreja hoje, que é gentílica? Disse a Moisés. Disse o Senhor a Moisés e a Arão. Você vê que não tem nada a ver conosco. E Arão, esta é a ordenância. Então, a Páscoa, que hoje está aí desmascarada como Santa Ceia, a Páscoa era uma ordenância para a igreja espiritual ou para um povo chamado judeu? Para o povo judeu.
Qual é o segredo que tem aqui para que a igreja não venha entender? Não há segredo nenhum. A igreja é que se recusa em ouvir a verdade. Por isso que ela se torna alvo fácil para esses cães gulosos. A Moisés e Arão, esta é a ordenância da Páscoa. Presta atenção, igreja. Nenhum estrangeiro comerá dela. Uma ordem não é vocês não podem, vocês são estrangeiros, vocês são judeus? São. Vocês vão ter que comer a Páscoa. Vocês não são judeus, porque se não for judeu, é estrangeiro para o povo judeu. Assim como para nós, os judeus são estrangeiros para nós. E a ordem dada a Moisés foi isso. Vocês, judeus, vocês vão ter que celebrar Páscoa todos os anos. E vocês, gentílicos, e vocês que não são judeus, vocês estão proibidos de participar dela. A igreja participando aí. E a igreja, os pastores, acrescenta mais, né? Essas blasfêmias, que isso é uma blasfêmia. A igreja de Cristo participar de Santa Ceia é uma blasfêmia de Deus. No tempo para o povo judeu era uma vez no ano. Eles fazem 2 vezes ao mês. De 1 a 2 vezes. Tem igreja aí que celebra 2 vezes ao mês. Você vê o tamanho do erro. Né? Nenhum estrangeiro poderá participar dela. Nenhum. E nós somos o quê? Estrangeiros para eles. 44. Porém, todo escravo comprado, né? Comprado, ou seja, quando o judeu tinha uma pessoa, um escravo comprado, era como se fosse da família já, fazesse parte deles, né? Fazesse parte. Os comprados, aqueles que era avulso, ia trabalhar na diária, nesse caso aqui tem 3 tipos de escravo. Né? Tem o comprado, o escravo comprado, né? Tipo José. José foi vendido, escravo. Né? Tem o escravo diarista, né? Trabalha para ele na diária, o escravo não passa de escravo. E tem aquele outro escravo que não ganha nada, trabalha só pela comida, pelo um prato de comida. E a igreja estava nessa situação aí. A igreja não foi comprada, a igreja de Cristo, ela não foi comprada pelos judeus, né? Que eram os judeus que tinham que comprar. A igreja não é escravo de ninguém. Então, aqui, ó. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, não é por sangue. Nós fomos comprados por sangue. Não foi por dinheiro. Depois de teres circuncidado para participar da ceia, tinha essa. Antes não podia. Depois de ter sido circuncidado, comerá dela. Só depois. Se o cara foi circuncidado, ele se tornou um hebreu, se tornou um judeu. Circuncidou. A igreja, alguém aí foi circuncidado? Se você não foi e quiser ser, chega mais. Eu tenho uma faquinha aí que é que nem uma navalha. Eu passo sem dó, sem piedade. É só você querer. Se não foi,
Você não pode participar da Santa Ceia. Você é um estrangeiro. 45. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Não comerão dela. Meus amados, Santa Ceia é Páscoa. Jesus não celebrou Santa Ceia, celebrou Páscoa. 46, não li até o 46. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Eles fazem dentro da igreja, leva para os hospitais, leva para os presídios. Leva um pedaço do cordeiro. É certo isso? Aquele do futebol lá. É certo isso, Arnaldo? Não é. Isso não pode. E por que a igreja faz? Falta do quê? Entendimento. A igreja, sem entendimento, ela mergulha na cilada dos cães gulosos. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levará fora da casa. Ele leva para presídio, leva para hospitais, leva para a própria casa do doente que está acamado. Para começar, olha só o tamanho do erro. A pessoa, naquele tempo do judeu, uma pessoa que estava acamado, doente, era separado dos outros lá. Porque essa pessoa, o diagnóstico daquela pessoa é que ela estava com demônio. Então, tão logo não podia o quê? Participar do corpo do cordeiro. Mas hoje está o contrário. Além de tirarem fora da igreja, né? Vamos pôr a casa, vamos transformar essa casa na igreja. Além de tirar fora da igreja, levando para o hospital, levando para presídio, ainda traz para um doente que está endemoniado. Era o diagnóstico deles lá, era esse. Está doente, está endemoniado. Então o pastor traz até a casa de um endemoniado. Está doente? Está endemoniado. Era o diagnóstico deles. Amém, meus amados? Então, meus amados, você tem que adquirir esse entendimento. Fora da casa, nem lhe quebrarás osso nenhum. Amém, meus queridos amados? Abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus, no capítulo 9. Hebreus 9, nós vamos ler do 11 ao 14. Versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote, Cristo, preste atenção, meus amados. Se você participa de Santa Ceia, que é o cordeiro, tem que ter o cordeiro, Cristo não foi imolado. Pronto, é o primeiro erro. Né? Se você está dentro de uma chamada igreja, cheio de sacerdote lá, porque pastor é sacerdote. Pastor, padre, é sacerdote. Então, se você está num local desse, Jesus Cristo aqui já não é o teu sacerdote, porque você está indo buscar sacerdote em outro lugar. Homens, como sacerdote, ele está dizendo aqui, quando porém veio, então ele nem veio ainda. Se eu estou buscando sacerdote, se eu estou buscando serviço prestado, serviço sacerdotal prestado, eu estou dizendo, eu sou um anticristo, que estou confirmando que Cristo nem veio sequer. Meus amados, é triste ver uma coisa dessa. Cristo, como sumo sacerdote dos bens, já há 2000 anos atrás,
já realizado. Eu não preciso de um sacerdote que me empreste serviço sacerdotal, porque o serviço de Cristo como sacerdote já com seus trabalhos realizados na minha vida. Isso se chama ser cristão. E quem faz o contrário disso aqui se chama anticristo. Está contra a obra de Cristo. Bem realizado, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mão de homens. Nessas sinagogas que nós vemos por aí, será que o Espírito levantou aquela sinagoga ou foi homens que levantaram? Por exemplo, quem levantou aquele templo lá no Brás? Foi o Espírito Santo ou foi homens? Foi homens. E a palavra está dizendo que ele habita lá? Está dizendo que não. Não, eu não habito lá. Se ele não habita lá, o que é que eu vou buscar lá? O que é que tem lá para mim, em meu favor? Nada, só um engano. Eu estou indo lá praticando o anticristo. Estou contra ele. Que ele está dizendo, eu não estou lá. E eu estou indo lá. Eu sou o quê? O anticristo. Cadê? Tabernáculo não feito por mão de homens, quer dizer, não desta criação. Não desta criação. Versículo 12, vamos ler até o 14, né? Versículo 12. Por meio de sangue de bodes, né? Era o serviço sacerdotal, por meio de sangue de bodes, de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou, ele não vai entrar mais, ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção eterna. Então, se ele fez isso na minha vida, essa redenção eterna, o que é que eu preciso de um sacerdote humano para intermediar entre eu e ele? Se ele já fez aqui, se ele está feito. 13. Portanto, se o sangue de bodes, de touros e cinzas de uma novilhas, expelido sobre os contaminados, né? Os contaminados, está aí uma igreja toda contaminada. Se a igreja precisa da intervenção de um pastor, de um sacerdote, é porque ela está contaminada. Porque o serviço sacerdotal daquela época era para isso, intervenção espiritual, intervenção sacerdotal. Mas Cristo já fez isso por mim. Os sacrifica quanto à purificação da carne. Purificação da carne. 14. Muito mais o sangue de Cristo. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo o quê? Pelo Cordeiro? Não. O que está escrito aqui? Pelo Espírito eterno. Espírito não sangra. Se eu busco o sangue do Cordeiro, eu estou dizendo o quê? Que ele não foi imolado. Nós ainda estamos lá antes da cruz. Somos os pecadores, porque eu estou antes da cruz, ignorando todo o que foi feito na cruz, ignorando tudo, né? Pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará. É lógico que Paulo está a palavra purificará
está no pretérito futuro, mas não é no nosso futuro, né? Paulo está escrevendo isso aqui lá pelo ano 68, ele acabou o trabalho dele, terminou o trabalho dele no ano 70, então ele purificou, já fomos purificados. Ele não vai purificar mais. Mas no momento que eu procuro, nem sei não é que suco para purificar-me, procuro batismo nas águas para me purificar, procuro jejum para me purificar. Eu estou dizendo o quê? Que Cristo não foi imolado, ele também não veio e não foi imolado. Então eu sou o quê? Um anticristão, eu sou um anticristo. Anticristo não é uma pessoa, anticristo é práticas praticadas por uma pessoa. A nossa consciência purificará a nossa consciência. Então hoje, conhecendo o que Cristo fez na cruz, a minha consciência diz: você está justificado, você está purificado, você é santo, você não tem ruga, você não tem mácula, você é a igreja de Cristo. Mas se eu renegar tudo isso aqui, for em busca de tudo isso aqui que oferece por aí, eu estou praticando uma obra anticristã. Eu estou me tornando anticristo. Purificar a nossa consciência de obras mortas. Jejum, obras mortas. Dízimo, obras mortas. Batismo nas águas, obras mortas. Obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Amém, meus amados? Abra a sua Bíblia, volta um pouco lá no livro de João, no capítulo 1. No capítulo 1, no versículo 29. Versículo 29. No dia seguinte, viu João, né? Presta atenção. No dia seguinte, viu João a Jesus. João não viu o Espírito Santo. Ele viu carne. Ele viu Jesus. Jesus era carne. Cristo que era o Espírito. Ele não viu Cristo. Ele viu Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus. Presta atenção. Era Jesus, a carne era o Cordeiro, que ia ser oferecido ainda, né? Mas ele foi oferecido ou não foi? Foi. Se ele foi oferecido, não temos mais Cordeiro. Então, Cristo não é o nosso Cordeiro. Eis aí o Cordeiro de Deus. Aí danou-se mesmo. O Cordeiro de Deus que tira ou deixa. Aqui está escrito tira. Tira o pecado do mundo. Se eu digo que eu sou um pecador, que esse mundo é cheio de pecado, eu estou dizendo o quê? O Cordeiro está indo se batizar. Estou lá em João. O Cordeiro indo se batizar. Por que o Cordeiro tinha que ir se batizar? Se você fazer essa pergunta para esses teólogos, eles não sabem responder. O Cordeiro, sim, porque se Jesus batizou, eu também tenho que se batizar. Mas o Cordeiro, como todo e qualquer animal que ia ser sacrificado, teria que ser lavado até as entranhas para poder ser crucificado. E era o caso de Jesus. Jesus precisava do batismo, precisava ser lavado. Se ele não tivesse se batizado, ele não servia para o Cordeiro. Amém, meus amados? Isso não quer dizer que eu tenho que ser batizado. Eu não sou o Cordeiro. Eu não sou o Cordeiro para precisar ser batizado.
Jesus era o Cordeiro. Ele sim precisava ser batizado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se ele não tirou o pecado do mundo, a morte dele não serviu para nada. Segunda aos Coríntios, abre aí. Segunda aos Coríntios. Segunda aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 17. Versículo 17. Ora, o Senhor é Jesus de Nazaré. É isso. O Senhor é o Cordeiro. Não. Ora, o Senhor é o Espírito. Esse povo parece que não tiver infância, né? O Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. O Espírito de você está em você? O Espírito de Deus está em você? Então você tem liberdade. Você tem liberdade. Mas é bom nós entendermos, não confundir liberdade com libertinagem. É totalmente o oposto uma da outra. Amém? Estamos em 2 de Coríntios, volta um pouquinho, né? 1 de Coríntios, no capítulo 12. 1 de Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 13. Versículo 13. Pois em um só Espírito, em um só Espírito, todos nós fomos batizados. Em um só Espírito. Não foi em Jesus. Nós fomos batizados em Cristo, o Espírito. Amém? E quando a palavra diz que nós fomos batizados em Cristo, essa palavra não pode ser traduzida como apenas sabedoria. Porque a palavra, ela vai, o contexto, ela leva para o Espírito mesmo, né? Fomos batizados em um corpo, que é judeus, né? Todos nós, aqui vamos voltar aqui, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, em um corpo. O corpo sangrou. Nós fomos batizados no sangue. Em um corpo, quer judeus, quer grego, todos nós. Quer esse escravo, quer livre, todos. Você vê que aqui, ele não perguntou se você aceitaria ele. Está estendido a todos. Todos vocês vão ser batizados. Todos vocês. Se vocês entenderem isso aqui, vocês vão ser um que nem eu. Agora, se vocês não entenderem, vocês vão virar cobaia na mão desses cães gulosos por aí. Quer escravo, quer livre, e todos nós foi dado a beber de um só Espírito. A beber de um só Espírito. Se você prestar atenção, nesse versículo 13 aqui, que é o último que nós vamos ler aqui em 1 de Coríntios, a palavra aparece, o Espírito aparece em duas junções aqui, né? Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, né? Que é Cristo. A palavra está bem clara que é Cristo, né? Que estava no corpo de Jesus de Nazaré. Em um corpo, aí vem o povo, né? Grego, escravo, tal, livres.
E todos nós, outro batismo aqui, né? Outro reforço. E todos nós, agora vem, aqui nesse único versículo tem dois entendimentos. Batizado no próprio Espírito Santo, né? E em que esse segundo Espírito aqui está na sabedoria, né? Foi dado a beber de um só Espírito. Espírito não se bebe. Então isso aqui é sabedoria. Amém? Abra sua Bíblia um pouco mais em Gálatas. Gálatas no capítulo 3, versículo 27. Versículo 27. Porque todos quantos fostes batizados, quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Por isso que nós e Cristo somos um. Nós somos um. Nós estamos revestidos dele. É só o 27 que nós vemos. Romanos, volta um pouquinho. Romanos, capítulo 6, versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, você vê que nenhuma passagem aqui ele nos mostra sendo batizado em águas. Nenhum. Todas as passagens conferindo o batismo nele e não em água. Fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Aqui não está dizendo que fomos batizados na piscina batismais. Não. Fomos batizados na sua morte. Eu vou repetir. Em Jesus fomos batizados na sua morte. Não tem água aqui. Não tem piscina. Amém, meus amados? Romanos, nós estamos. Romanos 3. Vai lá em 1 Timóteo. Timóteo, no capítulo 12, capítulo 3, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Versículo 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi, não vai ser. O Cordeiro já se manifestou, não vai se manifestar. Aquele que foi manifestado na carne. Então, na carne havia um espírito. A carne era Jesus de Nazaré. Mas havia um aqui, na carne, que estava manifestado naquela carne. Manifestado na carne, foi justificado em espírito. E o espírito aqui agora mudou um pouco. O espírito aqui agora é com E minúsculo. Então, fomos justificados no entendimento, na sabedoria de Cristo. Amém? Contemplando, né, quando nós temos a sabedoria de Cristo, nós contemplamos o evangelho dele. Contemplado, né? É bom que nós vejamos aqui que até esse momento aqui, Jesus não tinha voltado, então o ministério aqui ainda era de anjos, mas depois da volta de Jesus, anjo não ministra mais. Parece que é o nosso, eu acho que é a nossa próxima, se não me engano,
a nossa próxima pregação, que anjo não ministra nas nossas vidas. Foi justificado em espírito, contemplado por anjo, os anjos testemunhou, né? Pregado aos gentios, criado no mundo, recebido na glória. Amém, meus amados? Recebido na glória. Vai lá em Apocalipse. Anjo ministrava a velha aliança de Moisés. Não era o Espírito, era anjo que ministrava. Apocalipse 21, versículo 14 e 15. Versículo 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. Olha a visão de João. Né? A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. E estava sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Cristo não é o nosso Cordeiro. Cordeiro era Jesus de Nazaré. Então, se nós for por esse lado de apostolado do Cordeiro, ele nem na cruz foi ainda. Então, de tudo quanto que é imundícia, verdadeiramente você tem. Eu não vou dizer, nossa, que eu vou me pôr no meio, eu não quero entrar desse jogo aí. Então, se você está baseado no Cordeiro, de todo quanto é imundícia você tem. Porque o Cordeiro não foi imolado, aquele que tira o pecado não foi imolado, aquele sangue que ia ser nos lavado não foi imolado. Então você está com tudo, Zinfi, você está com tudo. Então os pastores estão certos. Quando diz que a igreja é uma pecadora, é uma imunda. 15. Acabamos o que estava sobre estes 12 nomes, 12 apóstolos do Cordeiro. E falando nesse aqui, até Judas estava aqui no meio, viu? Judas está aqui. O nomezinho dele lá. Que João está dizendo que viu o nome dos 12 lá. Judas. Mas, na realidade, na ministração de Moisés, essas muralhas aqui, ó, a muralha da cidade tinha 12 fundamentos. Tinha 12 fundamentos. Alguma coisa lembra você de 12? Alguma coisa parecida? As 12 tribos. Estamos no Velho Testamento, né? Apocalipse, Velho Testamento ainda, que é João, vivo lá, Jesus não voltou. Então, é o Velho Testamento ainda, né? Que João está se referindo aqui. Os anjos ministrando aqui. Em graça, anjo não ministra. É o Espírito que ministra. E João está vendo o anjo aqui, ele não está vendo Espírito. Então, está se falando das 12 tribos de Moisés. Das 12 fundamentos, estava sobre estes os 12 nomes do apóstolo do Cordeiro. 15. Aquele que estava... Vamos ler o 15? Vamos ver. É 15, né? Apocalipse 14, 15. 15. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro, para medir a cidade e as suas portas e a sua muralha. Se nós levamos um pouco atrás, quem era que tinha uma vara de ouro? Arão. Você vê que aqui Cristo não está nesse jogo aqui de João. Cristo não está. João está no ministério de anjo. A igreja de Cristo está no ministério do Espírito. Amém?
Apocalipse ainda, nós estamos no capítulo 21, vira só mais um capítulo, capítulo 22, capítulo 22, versículo 1. Então me mostrou o rio da água da vida, mostrou o rio da água da vida. Você vê que nós não podemos levar isso aqui no literal. Esse rio da água da vida, ele podia ter mostrado, o anjo mostrou, né, o evangelho que ia ser pregado, ia ser dado a Paulo. É o evangelho de Cristo, o Novo Testamento, que é a água da vida, a palavra de Cristo, né? A água da vida, brilhante. A palavra de Cristo é uma palavra brilhante, como cristal, ou seja, a palavra, o evangelho de Cristo não nos deixa dúvida. Não nos deixa dúvida. A palavra do evangelho de Moisés deixa dúvida, precisa de interpretação. Mas o evangelho da palavra que era cristal aqui, ela é revelada, mostrando. É como cristal que sai do trono de Deus, a palavra saindo do trono de Deus e do Cordeiro. Amém? Tem umas 4 passagens. Efésio, volta lá. Efésios no capítulo 4, versículo do 8 ao 10. Versículo 8. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro. Quando Jesus subiu às alturas, levou cativo o cativeiro. Levou. A palavra nos está dizendo aqui que acabou. Ele levou. Né? Levou cativo o cativeiro. E concedeu dons aos homens. Concedeu dons. Ele não concedeu título. Ele concedeu os dons. Ele não concedeu o título. Está cheio de pastor, todo mundo aí tem uma obra de Deus, puxa a carteirinha, dando carteirada. Eu sou obreiro, eu sou evangelista, eu sou pastor. Dando carteirada no povo por aí, como título. Mas ele não nos concedeu o título, ele nos concedeu os dons. Concedeu dons aos homens. Vamos ler o 9? Vamos até o 10. Ora, quem quer dizer subiu? Presta atenção. Subiu, senão que também havia descido. Quem subiu foi o Espírito. Foi o Espírito que desceu. Jesus não desceu. Jesus foi formado no ventre de Maria. Ele não desceu. Quem foi que desceu? Cristo. Deus mesmo desceu. E quem subiu? Deus mesmo subiu. Subiu, se não também havia descido até as regiões inferiores da terra, né? Ele foi à cova inferior da terra. Em algumas religiões diz que desceu ao inferno. Na verdade desceu ao inferno, porque o inferno é cova. E ele desceu às regiões inferiores, a cova da terra. 10. Aquele que desceu é também o mesmo, não é outro, não é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré foi formado no ventre de Maria, mas aquele que desceu é também o mesmo, não é outro, o mesmo que subiu. O mesmo que subiu. Acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Amém, meus amados? Era até o 10.
Volta lá em Hebreus. Hebreus, no capítulo 1, nós vamos ler do 1 ao 4. Versículo 1. Havendo Deus outra hora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Então, antes da cruz, Deus falava ao povo através de profeta. 2. Nestes últimos dias, olha, Paulo vivendo os últimos dias, há 2000 anos atrás, e os pastores pregando para a igreja, dizendo que a igreja está vivendo os últimos dias, postam escrapa aí pelas redes sociais, dizendo que estamos vivendo os últimos dias. Mas Paulo aqui, há 2000 anos atrás, vivendo os últimos dias. Nestes últimos dias, nos falou por quem? Pelo pastor lava-sunga na bacia, siricanta lá na lama. Não, falou pelo Filho. Falou pelo Filho. A quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Fez o universo. 3. Ele, esse ele aqui, que é o resplendor da glória e a expressão exata, não é diferente, expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra, pela palavra, assim como foi no princípio. Como que Deus criou esse universo? Através da palavra. Haja terra, houve terra, haja céu, houve céu, haja estrela, houve estrela. E aqui ele vem dizendo, continuam sustentando a palavra dele. Coisas pela palavra, todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito, todas as coisas, por a purificação, depois da purificação, não foi antes. Se ele fez a purificação, como que eu vou atrás de me purificar dentro de uma piscina cheia d'água? Como vou querer me purificar fazendo jejum? Como eu vou poder me purificar bebendo que suco? Se ele está dizendo aqui que foi ele que purificou nós. Se ele nos purificou, meu amado, nós estamos purificados. Amém? Purificação dos pecados. Se ele nos purificou do nosso pecado, que pecado que nós temos? Só depois disso, assentou-se à direita. E essa direita do grego não quer dizer do lado direito, quer dizer trono de poder, destra, trono de poder. Ele desceu, o Espírito desceu, se formou carne em Maria, ele estava lá, subiu de novo, depois de tudo, lavou os pecados do povo com sangue, purificou, santificou. O que aconteceu? Aí ele volta para o seu trono de direito, para o seu trono de poder. Aqui, falando, na religião, eles mostram como Deus estivesse num trono e um cordeiro lá do lado. Isso só existe na cabeça de crente, meus amigos. À direita da majestade, nas alturas. 4. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém? Se eu volto para as práticas de Moisés, eu estou dizendo que ele não é superior coisa nenhuma, ele não tornou coisa nenhuma, não me purificou coisa nenhuma. E eu fazendo isso, eu estou dizendo o quê? Que eu sou o anticristo.
eu estou praticando coisas anticristãs. Amém? Temos duas passagens. 1 Timóteo 6, capítulo 6, versículo do 13 ao 16. Versículo 13. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. A boa confissão. Que guardes não é os, está no singular, que guarde o mandamento imaculado, irrepreensível, até. Então havia um tempo, e quando que isso aconteceu? No ano 70, na manifestação dele, no ano 70, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, até a manifestação. Essa manifestação aconteceu no ano 70, meus amados. 15, a qual em suas épocas, não na nossa, mas na sua época, nas suas épocas determinadas, há de ser revelada, na sua época determinada. Então tinha uma época para ser determinada essas revelações. É revelada pelo bendito e único. Aqui não tem Pai, não tem Filho, não tem Espírito Santo. Tem um só, Pai, o Deus de todas as coisas. Um só. Aqui não tem trindade. Você não vê o Evangelho de Cristo falando de trindade. Porque isso não existe. O único soberano. A palavra soberano quer dizer que ele faz todas as coisas sem precisar do teu conselho, sem precisar da tua intervenção. Mas o que diz o Deus da religião? Que você precisa se converter. Se você não se converter, ele não pode fazer nada. Então ele não é soberano. Você precisa aceitar ele. Se você não aceita, ele não pode fazer nada. Então ele não é soberano. Você está me entendendo, meus amados? Isso que eu chamo de anticristo. Eu chamo de anticristo isso. O único soberano, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aqui não tem trindade. Aqui não tem Filho nem Espírito Santo. É um só. Deus é um só. Deus é um só. Amém? 16, vamos ler o 16. 16, o único, não há outro. O único que possui imortalidade, o único. Jesus morreu. Possui imortalidade, que habita em luz inacessível. Em luz inacessível, ninguém pode ver. A quem homem algum jamais viu. Se Jesus era Deus, naquela época a multidão viu ele. Mas a palavra está dizendo que nem nunca viu ele. Jamais viu, nem é capaz de ver. Não é capaz de ver. Então, quem era aquele homem que andava lá nos desertos? Jesus de Nazaré. Deus estava dentro dele. Ninguém podia vê-lo. Tinha que confessar pela fé. Pode ver, a ele honra e poder eterno. Amém. A ele, a Deus.
aquele que ninguém nunca viu, nem é capaz de ver. Amém, meus amados? E para nós encerrar hoje com toda a sorte de bênção, abra sua Bíblia em Efésios. Efésios no capítulo 5. Na verdade temos duas passagens ainda. Efésios 5, 29. 5:29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Cristo faz com a igreja. Ele cuida da igreja. Quem cuida da igreja é Cristo, não é pastor. É Cristo. Amém? E agora sim, para encerrar, 2 Coríntios, no capítulo 6, nós vamos ler o versículo 16. Para nós encerrar hoje com todas as sortes de bênção. Versículo 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Que ligação? Nós sabemos, nós cristãos sabemos que não há nada. Né? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Nós somos santuário do Deus vivente. Mas o anticristo, ele vai para onde? Buscar santuário? Por aí afora. Nessas esquinas da vida por aí, o anticristo está buscando santuário, porque ele não tem santuário. Ele não tem santuário. Então ele está buscando por aí. Amém, meus amados? Eu sei que é difícil falar isso, mas fazer o quê? Santuário do Deus vivente, como ele próprio disse. Ele próprio, Deus mesmo disse. Habitarei e andarei entre eles. Entre eles. Aqui não está dizendo habitarei nos prédios, nas igrejas chamadas com prédio, com placa na frente. Habitarei nos templos de Salomões, nas catedrais. É isso que está escrito? Olha o dedinho. É neles, habitarei e andarei entre eles. Serei, que não seria ainda, Cristo não tinha voltado ainda, tudo ia se resumir na volta de Jesus. Entre eles e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Amém, meus amados, você aceita isso? Você recebe? Você recebe esse aceitarei do próprio Deus que disse? Que ia andar no meio de você, ia andar com você. E para isso você não precisa fazer nada, porque Ele é soberano. O Deus que precisa de jejum não é um Deus soberano. O Deus que precisa de dízimo não é soberano. O Deus que precisa de batismo nas águas não é soberano. Mas o nosso Deus, o Deus da igreja de Cristo, esse é soberano. Ele faz tudo sem precisar da minha intervenção. Amém? Paz eterna a todos vocês. Que vocês tenham uma vida abençoada, uma vida iluminada pelo Espírito de Deus. Todos os dias, todos os momentos da sua vida. Para que você não venha cair em tentações, em engano, por esses lobos enganadores, que somente querem a tua lã. Para eles não importa a tua situação que você esteja passando. Para eles o que importa é a tua lã, é a tua situação financeira. E que você possa transferir essas finanças para eles. É atrás disso que os lobos vivem. Os lobos não estão interessados na sua vida. Os lobos estão interessados no seu bolso, no seu cartão, na sua carteira. Amém, meus amados? Receba esta bênção
pela graça de Cristo na sua vida. E quarta-feira nós estamos aqui no espírito de sabedoria, que quanto mais nós avançamos, mais a luz cresce e você começa a entender mais e mais ainda. Amém? Se encontramos quarta-feira nesse mesmo horário, nesse mesmo local, eu daqui da minha sala, você aí do seu sofá, mas estamos juntos espiritualmente. Amém? Paz eterna a todos vocês.